2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos, ó Deus, pedir a Ti essa noite, que o Senhor nos conceda mais o Teu Santo Espírito, e que o Teu Espírito Santo em nós possa iluminar cada vez mais os nossos entendimentos, para que venhamos, ó Deus, compreender ainda mais essa parte desse texto, e ao ser iluminados pelo mesmo Espírito, ó Deus, sermos levados a ser edificados, consolados, exortados diante da Tua palavra, para que então, Senhor, possamos amadurecer cada vez mais, e assim vivermos uma vida de santidade e uma vida que Te agrade, Senhor. É o que eu Te peço, meu Deus, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estivemos aqui expondo alguns textos, alguns versículos concernentes a esse texto aqui. E o que nós estivemos vendo é que Paulo, ele está argumentando a respeito da realidade de não se desanimar, apesar de todas as circunstâncias. Você vai ver isso no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. O argumento de Paulo aqui é comparar o ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança, e colocar o ministério da nova aliança em preeminência e, de certa forma, dizendo que o ministério da nova aliança é um ministério glorioso, é um ministério que, ao invés de trazer morte, traz vida, é um ministério que, ao invés de trazer condenação, traz justificação. É um ministério que os seus sacerdotes não morrem, o ministério da nova aliança, em comparação ao da antiga aliança, que era constituído por sacerdotes humanos que se levantavam, faziam os seus trabalhos oficiais como sacerdote, mas envelheciam e morriam, e por um breve espaço de tempo deixavam o povo sem sacerdote. Já na nova aliança, o sacerdote que intercede em favor do povo, morreu uma vez por toda, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus o Pai, intercedendo por todos aqueles que o recebeu, por todos aqueles que se curvaram diante dele. Paulo está dizendo que, já que isso é uma realidade, já que a nova aliança é gloriosa, por isso ele não pode se desanimar, porque ele está inserido dentro desta nova aliança. E aí nós estivemos dizendo para vocês que essa é a realidade de todos os cristãos. Queridos, nós devemos viver uma vida cristã vigorosa, sem desânimo, sem fracasso, sem recuar. É bem verdade que com muitas lutas, pois Paulo até mesmo vai dizer isso no versículo 8 do capítulo 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É a realidade dos crentes que estão inseridos dentro do contexto da nova aliança. E Paulo vem argumentando que o crente jamais deve desanimar, jamais deve recuar, pelo fato de que a nova aliança é uma aliança gloriosa, é uma aliança inquebrável, é uma aliança em que o próprio Deus pegou as suas leis e registrou no coração de todos os seus filhos. Todo o capítulo 4, Paulo vem trabalhando nessa mesma tônica, comparando a antiga aliança com a nova aliança, colocando os ministros da antiga aliança em um lado e os ministros da nova aliança de um outro lado, e fazendo a comparação, mostrando que a nova aliança é completamente superior à antiga aliança. Por isso, ele não recua, por isso, ele não desanima. E no versículo 16, Paulo continua essa mesma tônica, continua argumentando que não pode desanimar. Ele não desanima, por quê? Porque embora as aflições afetem o seu corpo, o seu espírito se renova a cada dia. É isso que nós vemos nesses versículos. Vamos ler novamente. Por isso, versículo 16, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Qual o tema central, a mensagem central que eu quero durante toda essa mensagem fazer com que fique na mente de vocês? É os contrastes entre o homem interior e o homem exterior. E quando eu estiver falando de homem exterior, eu não estou falando de natureza pecaminosa, certo? É bem verdade que a gente não deve dividir a constituição do ser humano. O ser humano é um só. Apesar de que nós vemos pela Bíblia que o homem é formado de parte material e de parte imaterial, é interessante que nós não dividamos isso. O homem só é homem se ele tiver a parte material e a parte imaterial. Se essas duas partes estiver dividida, está faltando alguma coisa. Por essa razão que, apesar dos que morrem em Cristo, um dia eles irão ter que ressuscitar, porque eles estão, de certa forma, incompletos. E o ministério de Deus é para com o homem. Por isso que o homem tem que ressuscitar. Mas aqui nessa mensagem eu vou tentar, de forma didática, falar com vocês a respeito do homem exterior, que é isso que nós vemos, a nossa carne, tudo isso que é detectado com os nossos 5 sentidos naturais, e o homem interior, que é aquele homem que foi renovado, foi regenerado, foi ressuscitado quando recebeu o Senhor Jesus Cristo como autor da sua vida. Amém? Então, qual é o teor aqui? É mostrar para vocês esses contrastes entre o homem interior, esse ser espiritual, que foi ressuscitado através da obra da regeneração, e o homem exterior, isso que nós vemos e sentimos através dos nossos sentidos. Versículo 16. Olha o que Paulo diz. Não desanimamos. Já disse para vocês por que ele não desanima. Agora ele vai implicar numa coisa aqui. Ele vai colocar embora, certo? Exteriormente estejamos a desgastar-nos. É uma realidade, irmãos, de que Deus fez o homem para que o homem vivesse e desfrutasse no Éden de uma vida que não viesse a se desgastar. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A razão de nós não gostarmos da morte é por causa disso.
há uma eternidade em nosso coração. A morte é algo inviável. A morte é uma deteriorização daquilo que Deus criou lá no começo. Mas o que nós vemos, irmãos, apesar de termos recebido a Cristo, apesar de termos sido regenerados, mesmo assim, o que nós enxergamos é que os nossos membros continuam enfrentando os efeitos da maldição que ocorreu lá no Éden. Nós não estamos mais debaixo da maldição, da condenação que nos leva ao inferno. Porém, nosso corpo ainda não é um corpo glorificado. E porque ele ainda não é um corpo glorificado, ele enfrenta essas situações. O homem exterior é o nosso corpo aqui. E o nosso corpo, fica cansado, fica doente, ele envelhece, ele enfraquece. E eu quero ir com vocês lá para Eclesiastes, capítulo 12. Olha só. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Salomão está falando de quê aqui? Exatamente dos efeitos que o nosso corpo tem que enfrentar dia após dia. Nós nascemos, e já nascer é um ato de sofrimento, irmãos. Inclusive, quem não chora tem que levar uma lapadinha para chorar, né? Já nascer é um ato de envelhecimento. Nós nascemos, desenvolvemos, crescemos, chega até uma idade que todo mundo diz que é bonito, mas de repente vai criando cabelos brancos, a pele vai se enrugando, os olhos vão ficando fracos, as pernas vão ficando trêmulas. E o escritor do Salmo diz que depois dos 60 a 70 anos é só canseira e enfado. Essa é a realidade do nosso corpo. E é aquilo que Paulo está falando, porque Paulo está dizendo que ele não desanima, que como ministro da nova aliança, ele não recua. Entretanto, ele reconhece uma coisa, ele reconhece que o corpo físico se desgasta, ele reconhece que o seu corpo físico está passível a todas as enfermidades, como todos os homens também assim o estão. Há quem diga que Paulo sofria de problema nos olhos, porque quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele diz: vede com quão grande letra
letras eu escrevo a vocês. Há quem diga que o espinho na carne de Paulo também era uma enfermidade. E aqui não quero levantar nenhuma polêmica com relação a isso. Porém, a gente vê dificuldades na vida de Paulo. A gente vê Paulo escrevendo sua carta a Timóteo e dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem que tomar vinho. Não tome mais só água, mas também tome um pouquinho de vinho. Quer ver comigo, irmãos? Abra lá suas Bíblias. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Veja que Timóteo é um jovem, né? Mas Paulo descreve Timóteo como alguém abatido pelas enfermidades. E possivelmente Timóteo tinha o que hoje é conhecido como gastrite. E Paulo escreve dizendo: Timóteo, preste atenção, você tem que tomar vinho. Mas o que eu quero pontuar aqui é que o corpo de Timóteo também era um corpo surrado pelas enfermidades. Por mais que fosse um discípulo de Paulo, por mais que fosse um missionário, por mais que fosse um presbítero da igreja de Éfeso, mas era alguém enfermo. Era alguém que, assim como os ímpios sofria de gastrite, Timóteo também sofria de gastrite. Paulo escreve aos Colossos, à igreja de Colossos, e agradece pelo fato deles terem enviado Epafrodito para ajudar Paulo, mas diz assim: eu estou enviando Epafrodito de volta para vocês, porque ele me foi muito útil, porém ele está muito enfermo ao ponto de morrer, e eu estou levando ele de volta para vocês cuidarem dele. Veja que Paulo não vê a enfermidade aqui como algo do diabo, mas a enfermidade é algo natural do corpo. É algo que o corpo tem que enfrentar. Nosso corpo físico, irmão, está passível a todas as enfermidades que nós conhecemos. O problema da igreja moderna é que ela confundiu as coisas. Ela confundiu as coisas. E as enfermidades que hoje nós enfrentamos, não enfrentamos porque é fruto de demônio, ou às vezes porque é fruto de pecado, mas enfrentamos porque é fruto de uma sociedade que está inserida dentro dos efeitos da maldição que Deus amaldiçoou lá no Jardim do Éden. Foi que Deus disse: a partir de hoje, você vai ter que suar, seu corpo vai envelhecer e vocês vão voltar ao pó de onde vocês vieram. O ponto aqui, irmãos, que Paulo está trabalhando, é que os nossos olhos, eles sim ficam embaçados. As nossas pernas, ao passar do tempo, vão ficando bambas. Os nossos joelhos, ao passar do tempo, vão ficando trôpegos. E as nossas mãos vão ficar descaídas. Porque isso é um processo natural de um corpo contaminado pelo pecado. É natural. Mas Paulo diz: eu não me desanimo, embora o meu corpo esteja sendo desgastado com o passar do tempo. Embora os ministros desta nova aliança tenham que enfrentar os efeitos da maldição lá do Éden, nosso corpo vai se esvair. Infelizmente, hoje em dia, nós não encontramos mais nas igrejas aqueles velhinhos, né? Que é trazido e senta no banco da igreja. Coisa mais linda do mundo que a gente pode ver é alguém gastando toda a sua juventude na casa do Senhor, entre os irmãos. Seus cabelos vão ficando brancos e eles nunca saem da casa do Senhor. Estão sempre juntos, louvando e engrandecendo ao Senhor.
os ministros da nova aliança, os crentes da nova aliança, eles têm que entender isso. Eles não têm que entender como a teologia da prosperidade sempre quer revelar, sempre quer manifestar que se alguém estar enfermo, isso é porque o demônio está nela, ou está na casa dela. Hoje eu abri meu Facebook e eu vi uma coisa mais absurda do mundo. Eu vi um pastor do México, ele reuniu toda a igreja e eles simplesmente pegaram tesouras e começaram a cortar os ursos de pelúcias. E aí perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? Foi porque uma irmã teve uma revelação que disse que o diabo estava se manifestando através dos ursos de pelúcias. Os ursos de pelúcia era instrumento do diabo para amaldiçoar as nossas casas. A apóstola Sol, aqui do Brasil, disse que os demônios, eles costumam ficar nas caixas d'água. Por isso que, às vezes, as enfermidades que vêm sobre as nossas vidas é produto de demônio dentro da caixa d'água, que a gente toma banho e aí fica contaminado. Tem que pegar um pouquinho de sal, jogar... Você não sabe disso, não? Graças a Deus, não, né? Mas é isso, irmãos. Dentro do guarda-roupa, se a geladeira está vazia, o que é? É o diabo que está lá dentro dela. Então você tem que fazer uma campanha, uma oração, para expulsar o demônio lá dentro da geladeira. Você não sabe disso, não? Mas é verdade, irmãos. E o que nós vemos através desse texto, o que Paulo entende com enfermidades naturais do corpo? É algo natural, absolutamente natural. Nossos corpos, com o passar do tempo, irão contrair enfermidades. E como nós reagimos a essa realidade? Reagimos de uma forma a aceitar. O que a gente pode fazer? Você não pode fugir disso. O próprio Deus disse que a partir daquele momento a mulher iria ter filho através de quê? De muitas dores. Não tem como fugir disso. Você não tem como fugir. Você não pode fugir dessa realidade. Então a mulher agora não sente mais as dores do parto no ato de ter o filho. Mas vai sentir depois. Né? Vai sentir depois. O ponto aqui que eu quero trazer para vocês é vocês entenderem o que Paulo está querendo trazer. Sim, os ministros da nova aliança jamais se desanimam, jamais recua, jamais volta atrás. Entretanto, ele reconhece que seu corpo vai se desgastando com o tempo. Porém, existe um contraste aqui que Paulo vai lançar, irmãos. O corpo envelhece, o corpo é surrado, as pernas vão ficando bamba, os cabelos vão ficando brancos, os olhos vão se escurecendo, nós vamos nos desgastando. É verdade. Isso acontece com o corpo exterior, porém não com o corpo interior. Olha a realidade que Paulo diz. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, aí ele coloca o contraste. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Vejam aqui o contraste que Paulo lança entre o corpo físico e o ser espiritual que somos. E aqui eu já quero lançar para vocês, dizer para vocês desde já, que quando é que nós adquirimos esse ser espiritual? Através do ato da regeneração. Enquanto isso não acontece, todos estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mas quando acontece o ato soberano de Deus de trazer o homem de volta à vida, ali, naquele momento, se inicia uma nova vida, um novo ser diante de Deus, inclinado para o Senhor. Que eu creio que essa é a sua realidade. Houve na sua vida um momento, por mais que você não saiba dizer quando foi, pontuar a data, o momento certo. Alguns
conseguem dizer isso, outros não conseguem dizer exatamente quando isso aconteceu. O fato é que todos os crentes teve um momento em que o próprio Deus lhe deu vida, lhe ressuscitou, soprou sobre ele, através da semente da palavra de Deus, trouxe vida a esse indivíduo. A partir daquele momento, irmãos, diferente do corpo, que o corpo envelhece, o ser espiritual não envelhece. Ele amadurece. É diferente, irmãos. Escute, quando nós estivermos na glória, nós não iremos mais envelhecer, mas nós iremos amadurecer. Vocês estão me entendendo? Nós não iremos mais envelhecer, nossos corpos não irão mais ser enrugados com o tempo. Entretanto, nós iremos amadurecer ao passar do tempo, na eternidade. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais nós conheceremos a Ele. Quanto mais estivermos com Ele, mais santificados através dele nós seremos. Mais maduros seremos com o passar do tempo. Isso é uma realidade na glória. Porém aqui, desde já, o crente em Jesus experimenta, mesmo com que faísca, essa realidade. O corpo vai se envelhecendo, o corpo vai adoecendo, o corpo vai sendo levado ao túmulo. Entretanto, irmãos, nosso ser espiritual vai simplesmente amadurecendo, se renovando cada vez mais. Abra a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 6, versículo 6, por favor. Romanos 6 e 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Agora Romanos, capítulo 7, versículo 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Quem é esse íntimo do seu ser? Quem é esse indivíduo? O homem espiritual. Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios 3 e 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Essa é uma realidade sua, que você já deve entender desde já. Essa é a realidade de todos os crentes. Seu corpo vai envelhecer, mas seu ser interior não irá envelhecer. Seu corpo interior sempre vai ser trabalhado pelo Espírito Santo e ele vai se renovando dia após dia. Esse é o objetivo pelo qual o Espírito Santo mora nas nossas vidas. Ele vai nos transformando dia após dia à imagem do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, versículo 21 até o 24. 21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Contraste, irmãos. Embora o nosso corpo esteja se desgastando, embora nós estejamos nos envelhecendo,
há uma realidade interior em nós que não se envelhece, que não fica velho, mas pelo contrário, vai amadurecendo, vai se renovando cada vez mais, vai ficando cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma realidade de todo cristão. Essa é uma realidade dos indivíduos que estão incluídos dentro da nova aliança. Eles entendem que eles podem passar por enfermidades. Eles entendem que eles podem contrair qualquer tipo de doença que há no mundo hoje. Porém, eles sabem, mesmo envelhecendo, mesmo sendo levado ao leito, há uma realidade dentro deles que vai se renovando. Irmãos, isso é tão interessante e é tão importante. Isso faz tanta diferença na sua vida diária. Porque todos nós poderemos enfrentar situações como essa que eu estou dizendo para você. Crentes que não costumam ouvir mensagens relacionadas a isso, quando eles estão no fundo de uma rede, ou quando eles estão prostrados em uma cama, possivelmente eles verem a vida com um olhar turvo, tudo negro. Eles não vê sabor na vida, eles não vê sentido na vida, e eles passam a vida toda no leito de enfermidade, repreendendo essa enfermidade. Porém, crentes que conhecem a realidade de um ser interior, e mesmo que o seu corpo físico esteja se desgastando, Deus vai renovando o seu ser interior, dia após dia. E ao invés de se entristecer, e ao invés de entrar em depressão, ele sabe que dia após dia, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, está moldando o seu caráter, está transformando cada vez mais esse homem interior, fazendo com que ele seja maduro, chegue a plena varonilidade de um varão perfeito, pois esse é o propósito pela qual nós temos o Espírito Santo, irmãos. Enfrentamos as dificuldades com olhares diferentes. Um enfrenta com muita tristeza, um enfrenta com muita angústia, outro enfrenta com cabeça erguida, dizendo como Paulo: meu corpo está sendo levado à morte, meu corpo está sendo surrado pelas enfermidades, mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que o meu ser interior está sendo renovado cada vez mais. Eu quero dividir com vocês mais um texto, Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Vocês se lembram que o versículo 1 fala da nova vida, né? Já que vocês ressuscitaram com Cristo. Está falando de crentes, está falando de alguém que foi trazido de volta à vida. Olha o versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Por isso que é importante, irmãos, você entender isso e aplicar isso na sua vida. Foi nos dado um presente da parte de Deus. Um presente incorruptível. Um presente que não retrocede, mas um presente que sempre progride. Um presente que sempre renova-se, dia após dia. Mesmo enfrentando qualquer tipo de dificuldade. Mesmo enfrentando qualquer tipo de dor, de tribulação, seja o que for. Esse homem interior não é atingido pelas dificuldades exteriores. Ele vai se renovando cada vez mais. O Espírito Santo vai encarregando de transformá-lo cada vez mais à imagem de Cristo. Vejamos o versículo 17. Eu falei o versículo 16, agora o 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vou ler de novo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmãos, se fosse eu que estivesse dizendo isso, vocês poderiam dizer assim: ele não pode dizer isso. Ele não está na minha pele. Ele não sabe o que é sofrimento. Pastor Giliardi não sabe o que é dor. Ele nunca teve que se deparar diante das situações que eu me deparo. Por isso que ele diz que o sofrimento é leve. Por isso que ele diz que o sofrimento é momentâneo. De repente, se fosse isso, se essa mensagem fosse baseada nas minhas experiências, talvez você pudesse dizer isso. Mas antes da gente aplicar isso a nós, a gente deve perguntar: essas palavras partiram de quem? Essas palavras vieram de quem? Vejamos se Paulo sabia o que era sofrer. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Leiam comigo, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Leia comigo. 2 e 4. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 10. Por aí algumas páginas. 2 Coríntios 6, 4 até o 10. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 11, versículo 24 até o 27. Vá catalogando aí as tribulações. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, por favor. 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E aí ele continua o texto. Qual é a tona aqui que eu quero dizer para vocês? Até esse versículo 27. Quem escreve, dizendo que os nossos sofrimentos
são leves e momentâneos. É um indivíduo que sofreu muito mais do que você e do que eu. Pelo Evangelho, pelas circunstâncias, por dor, por ser perseguido. Mas veja como Paulo enxerga o sofrimento. Paulo não enxerga o sofrimento de uma forma como os indivíduos da teologia da prosperidade enxergam, ou como qualquer um de nós possivelmente enxerga. A realidade, meus queridos, é que para Paulo, ele está sempre pronto a chorar. Porém, Paulo conhece que o peso das tribulações, apesar de fazê-lo gemer, apesar de fazê-lo chorar, todas as tribulações são momentâneas, são leves. Tribulações, sofrimentos, angústias, é algo inerente aos filhos de Deus, aos crentes. Há quem entre dentro das igrejas querendo parar de sofrer, porém não é isso que o Evangelho nos aponta. Não é isso que a Bíblia nos diz. Paulo olha para o tempo de sofrimento da perspectiva da eternidade. Paulo considera a duração de nosso sofrer, comparado à eternidade, como leve, como momentâneo. Há pessoas, irmãos, escute o que eu vou dizer. Há pessoas que irão passar a sua vida toda sofrendo. Há pessoas que Deus vai dar alívio aqui e acolá. Há crentes que irão casar, escute, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas há crentes que irão casar e seu casamento nunca será um céu. E seu lar nunca será um céu. Todos nós padecemos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos as dificuldades. O ímpio também as tem, mas o crente ainda mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Veja como Paulo e Pedro vê o sofrimento. 1 Pedro 1, 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês vão ser entristecidos por todo tipo de provação. Mas qual é a reação do cristão, segundo Pedro? Nisso vocês exultam. O que é exultar? É se alegrar. Parece um contraste, né? Pedro está dizendo que vai ser entristecido, mas mesmo entristecido tem que estar alegre. Mas por quê? Porque o cristão sabe, irmãos, que mesmo com o corpo físico exterior, sendo surrado pelos sofrimentos, sendo levado pelas dores, sendo enrugado pelo tempo, sendo batido pelas enfermidades, o crente reconhece que há alguém interior que está sendo renovado dia após dia. Por isso que ele não é depressivo. Por isso que ele vê todos os seus sofrimentos com outro olhar. Ele sabe que tudo isso está contribuindo para o seu bem. 5:10 de 1 Pedro, 5:10. Olha só. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Qual é o ponto aqui? Para nós encerrarmos o versículo 17. É simplesmente entendermos que dor,
que sofrimento, que angústias, que dificuldades, de todos os tipos, são passíveis aos crentes. São inerentes aos crentes. Você vai sofrer. Eu vou sofrer. Nós iremos sofrer. Se Cristo não vier rapidamente por esta geração, esta igreja vai envelhecer. Os irmãos desta igreja vão envelhecer. E sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos? Quase toda semana ou quase todo mês, nós teremos que fazer o que aqui na igreja? Um velório. Nós teremos que se empenhar mais no evangelho e na visita aos irmãos, porque terá irmãos que acompanharam toda a sua carreira cristã, que não pode mais colocar os seus pés na estrada e vir para a igreja, e a igreja agora tem que se deslocar para a sua casa. Será você. Isso será eu. Isso seremos nós. Enfermidades que acomete você, que vem sobre nós. E ao invés de lançarmos isso na conta do diabo, nós devemos entender que essas coisas são inerentes a todos nós. Todos nós padeceremos disso. Todos nós sofreremos disso. E isso não é coisa do capeta. Isso é coisa do corpo físico. Leve isso para você. Coloque isso na sua cabecinha. Se você tiver isso em seu coração, você não entrará em desespero. Você saberá que por mais que o seu corpo esteja sendo levado pela azulga, seu ser espiritual está sendo trabalhado pelo Senhor. Agora, olha o que diz a continuação do versículo 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 3 coisas, irmãos, devem ser ditas aqui na parte B desse versículo. Aliás, em todo esse versículo, versículo 17, é que os sofrimentos do cristão não são em vão. Todos os nossos sofrimentos, todos eles, Deus não desperdiça nenhum sofrimento na vida de seus filhos. Não há desperdício. Deus pega cada um deles e cada um dos sofrimentos, quer seja físico, quer seja emocional, quer seja qualquer tipo de sofrimentos, todos os sofrimentos têm um propósito. Isso é absolutamente algo para nós nos alegrarmos e vivermos sem ter esperança feito ímpio, irmãos. Os cristãos é alguém que simplesmente sabe que todas as suas tribulações, que todas as suas misérias, simplesmente Deus as utiliza para alguma coisa. Segundo, todos os nossos sofrimentos, quer seja pequeno, quer seja médio, quer seja grande, eles estão produzindo alguma coisa. Veja comigo Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E é bom dizer desde já que os sofrimentos não têm poder para nos salvar. Eu não estou dizendo isso. Bom? Mas olha o que o texto está dizendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que os amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é bem verdade que você já sabe que coisas são essas que Paulo vai descrever em todo esse capítulo. Ele vai dizer no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ela coopera. Será a angústia? Ela coopera. Será a perseguição? Ela coopera.
Será fome, Deus age nela. Nudez, Deus age nela. Perigo, Deus age nela. Espada, Deus age nela. Veja que Paulo vai catalogar todo tipo de sofrimento. E o que ele vai dizer é que todo esse tipo de sofrimento, Deus os utiliza para trabalhar no caráter do cristão, para produzir no cristão santidade, santificação, caráter e na eternidade. O próprio texto vai dizer, o que nos reserva é um eterno peso de glória. O cristão sabe, irmãos, que longe das tribulações destruir ele, as tribulações são companheira dele. É evidente que eu não estou dizendo aqui para a gente dobrar os nossos joelhos e dizer assim, Senhor, manda tribulação, manda tribulação. Não estou dizendo isso. Não é essa a tese que eu estou querendo defender que Paulo está argumentando aqui. Mas o que Paulo está dizendo é que o cristão sabe que todas as dificuldades que ele enfrenta, Deus utiliza cada uma dessas dificuldades para trabalhar no seu caráter. E cada uma delas estão produzindo nesse indivíduo santidade e, no final das contas, um eterno peso de glória para ele. Olha o que diz o versículo anterior, o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É por isso que Paulo vai dizer que os sofrimentos são leves, que os sofrimentos são momentâneos, porque todos eles, comparado ao que nos reserva, não dá para comparar, irmãos. O que nos reserva é um eterno peso de glória. Enfrentemos todas as dificuldades com a cabeça erguida. Enfrentemos todos os problemas com a cabeça erguida. Sabendo que não somos como os ímpios que não temos esperança. Mas sabemos que Deus nos ressuscitou com Cristo. E que nós temos um ser espiritual. Aliás, somos um ser espiritual que está sendo renovado dia após dia. E que quando os nossos olhos físicos se fecharem, as portas da eternidade se abrirão. E estará reservado para nós um eterno peso de glória, mesmo que o nosso corpo físico aqui tenha sido surrado pelas doenças, tenha sido levado pelas enfermidades. O que foi que o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 11? Olhe, leamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vocês devem repreender que é o diabo? Não. Alegrem-se, regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja como Jesus vê o sofrimento. Qual a perspectiva de Jesus com relação à dor, com relação às perseguições, com relação às injúrias? Cristão é alguém que vai ser perseguido. Cristão é alguém que será surrado pelas perseguições, pelas tribulações, mas ao invés de chorar, ao invés de murmurar, é alguém que se alegra, porque ele sabe que esses sofrimentos estão produzindo algo para ele. Veja como Paulo reverbera isso em Atos capítulo 14, versículo 21. Atos 14, 21. Olha o que ele diz. Atos 14, 21. Depois de Paulo ter passado por Icônio, por Listra e Derbe, e ter sido surrado nessas cidades, sido expulso dessas cidades, Paulo chega aqui em Antioquia e fala exatamente esse texto, versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos
e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha o que Paulo dizia, fortalecendo os discípulos que estavam sendo perseguidos e estavam sofrendo tribulações. O que Paulo dizia? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo não está dizendo que as tribulações espiam pecado, não é isso que Paulo está dizendo. A ideia aqui é dizer que as tribulações estão produzindo recompensa. 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Olha o que Pedro diz. Porque você pode argumentar, mas quando Jesus Cristo disse para se alegrar, foi para com os discípulos. Mas quando Paulo mandou se alegrar, foi para com os presbíteros de Antioquia ou das cidades que ele passou. Mas olha o que Pedro fala e aconselha aos cristãos. Lembre-se, no contexto da carta de Pedro, ele está escrevendo para crentes que estão sofrendo muito, estão sendo perseguidos. Olha o que Pedro diz, no versículo 12 do capítulo 4 de 1 Pedro. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar. Fogo aqui, irmãos, é provação, perseguição ou sofrimento de todo tipo. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócio alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Veja como, irmãos, é a teologia do sofrimento, a teologia bíblica a respeito do sofrimento. Nós entendemos que o nosso corpo físico está passível a todo tipo de enfermidade e exteriormente está passível a todo tipo de perseguição. Entretanto, nosso ser espiritual, quanto mais dias se passa, mais vai sendo renovado, mais vai ficando semelhante ao Filho de Deus, mais vai amadurecendo. Nós cristãos entendemos que somos passíveis a todos os tipos de sofrimento, porém todo tipo de sofrimento tem um objetivo. O próprio Deus utiliza cada um dos sofrimentos para nos recompensar no final. Veja, irmãos, que coisa tremenda. Deus nos presenteia com sofrimento, para que no final nos recompense por esse sofrimento. Entendendo isso, Paulo só pode terminar esse texto de uma forma e não de outra. Versículo 18. Se ele entende a teologia bíblica do sofrimento dessa forma, e se o cristão, e se você entende a teologia bíblica dessa forma, você só pode dizer uma coisa. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Veja, irmãos, como Paulo vai trabalhando a ideia de não se desanimar, de não retroceder. Apesar de todas as dificuldades, apesar do corpo físico estar sendo desgastado pelo tempo, mas ele sabe que o seu ser interior vai se renovando cada vez mais e vai amadurecendo, sendo transformado cada vez mais à imagem do Filho de Deus. Ele sabe que tem que enfrentar todo tipo de sofrimento, mas enfrenta com a cabeça erguida, simplesmente por causa de uma coisa: o próprio Deus age em todo esse tipo de sofrimento, fazendo com que esse sofrimento
produzam eterno peso de glória. Ele sabe que pode fechar os seus olhos, mas abrir os seus olhos na eternidade, será recebido pelo próprio Deus. E terá reservado para ele glória e mais glória. Vivos, sem estar do lado de lá, aqui, desde já, olhando para frente, você acha que vai enfrentar o quê? Você acha que o Brasil vai melhorar? Você acha que o mundo vai melhorar? Por mais que nós lutemos para que isso aconteça, e é função nossa trabalhar para isso, não vai melhorar. Mas nós não recuamos, mas nós não retrocedemos, mas nós não olhamos para a direita nem para a esquerda. O olhar do cristão é fixo. Fixo não nas coisas que se veem, fixo nas coisas que não se veem. Porque o que é eterno é o que não se vê. O que se vê é temporal. Teu corpo, quando você vê ele hoje, daqui a 2 anos você percebe que ele envelheceu. Mas Paulo está levando a nossa atenção para a realidade de enxergarmos aquilo que é invisível. E não sermos como Ló, que quando simplesmente teve com Abraão, Abraão disse para Ló, veja a campina aí, escolha para onde você vai. Vocês se lembram como foi que Ló escolheu? Ele olhou para as belezas do Vale do Jordão e escolheu ir para lá. E a Bíblia diz que era lá que estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu com base naquilo que se via. Vocês se lembram da família de Elimeleque, a qual Noemi estava inserido nela? O próprio Deus disciplina a nação de Israel por se voltar contra o próprio Deus. Deus envia fome e essa família era para reconhecer isso, aceitar a disciplina de Deus e ficar em Belém. Mas o que eles fazem? Baseado naquilo que se vê, eles fogem para a terra de Moabe. E lá morre Elimeleque, os 2 filhos de Noemi. E ela mesma diz, eu quando voltar para o meu lugar, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, tua amarga, porque tomou suas decisões baseadas naquilo que vê. Você se lembra da mulher de Ló? Onde os anjos disseram, corra e não olhe para trás. Você se lembra o que ela fez? Correu e enxofre desceu sobre Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que ela olha para trás. E quando Jesus Cristo vai advertir os seus discípulos a continuar seguindo em frente, ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. Não vivam pela aparência. Não tome suas decisões naquilo que se vê. Lucas capítulo 17 diz isso. Lucas 17, versículo 32. Olha o que Jesus Cristo diz. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, preservará. O cristão, irmãos, é alguém que não vive por vistas. O cristão é alguém que vive por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá pela fé. Foi pela fé que Moisés se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusando os bens temporários. Ele recusou tudo aquilo em nome de algo melhor. Foi pela fé que Abraão deixou a sua terra e partiu para uma terra que ele não conhecia, vendo que Deus tinha reservado para ele algo maior. O cristão
É alguém que olha para todas essas circunstâncias que estão ao seu redor, para todo esse sofrimento que está ao seu redor. E todos esses sofrimentos, todas essas circunstâncias não abala ele, porque ele vive por fé. Não é fé na fé, é fé no que Deus disse. O que foi que Deus disse? Há um dia reservado, irmãos, na sua agenda, onde Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Hoje nós sofremos. Todo tipo de enfermidade nós somos passíveis a ter. Todo tipo de perseguições nós somos passíveis a ter. Mas há um dia reservado na agenda de Deus, em que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Onde não choraremos mais, não prantearemos mais, mas estaremos para sempre com o Senhor. O justo vive por isso. O crente vive por isso. Mesmo que Jesus não volte agora, mesmo que você já tenha ouvido falar há 10, 15, 20 anos atrás que Jesus Cristo iria vir, até agora Ele não veio. O crente vive por fé, fé naquilo que Deus disse. E Deus disse que um dia tudo isso irá se acabar. Nós cremos nisso. Feche seus olhos. Pai bendito, nos ajuda a entender, Senhor, e nos ajuda a experimentar todo tipo de dificuldade que enfrentamos nessa perspectiva, Senhor. A realidade de muitas murmurações no nosso meio, a realidade de muito desânimo que enfrentamos na nossa igreja e na igreja espalhada por todo o mundo, é a falta dessa perspectiva, Senhor. A maioria dos nossos irmãos entram nas igrejas achando que irão deixar de ter sofrimento, lutas e labores. E aí, Senhor, passa 1 ano, 2, 3 anos e percebem que isso não é verdade. Desanimam, recuam, voltam atrás. Passam a murmurar contra Ti, a falar contra o Evangelho. Mas, Senhor, nos ajuda. Abre os nossos olhos para enxergar que sim, Senhor, nós enfrentaremos todas as dificuldades possíveis, mas enfrentaremos com o Senhor. Pois o apóstolo Pedro, Senhor, a fim de consolar os irmãos que estavam sofrendo, disse a eles que um dia para o Senhor era como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que Pedro de fato estava dizendo, Senhor, é que todo tipo de sofrimento enfrentado ao teu lado, na tua perspectiva, é como um dia, Senhor. Como o Senhor está conosco, como o Senhor está ao nosso lado, como o Senhor nos prometeu renovar o nosso homem interior a cada dia, como o Senhor nos prometeu uma glória maior do que qualquer outra coisa. Queremos levantar as nossas cabeças, Senhor. Queremos erguer um clamor, queremos erguer nossas vozes e dizer, obrigado, Senhor, por todo tipo de dor, por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de dificuldade, pois sabemos desde já que o Senhor faz, que o Senhor age em todas essas coisas, fazendo com que elas cooperem para o nosso bem, Senhor. Obrigado, Jesus, porque os irmãos que aqui existem sofrem, mas sofrem de cabeça erguida, Senhor. Adoecem, mas adoecem sabendo que poderoso é o Senhor que está trabalhando em suas vidas, ó Deus. Somos teus filhos, somos tua igreja e esperamos que um dia tudo isso passe, mas até lá nos alegraremos no Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.